e a gente vai falar de outra notícia quente que saiu agora há pouco. E aí quem trouxe essa informação foram os meus amigos que têm parceria lá com o UOL, o Leia em Campo, do Andrei Kampf, de uma turma grande. Vitor Roque vai ser julgado na segunda-feira. Vamos recapitular aqui. O Vitor Roque, depois da vitória do Palmeiras por 3-2 contra o São Paulo, postou uma foto provocativa com que calhou de ser, calhou não, que pode ser, pode fazer o Vitor Roque ser julgado pelo caso de homofobia. Ele postou uma foto de um tigre mordendo o pescoço de um, não sei, do, de um veado, né? De um veado, é o nome do animal. E aí, essa possibilidade de ter homofobia, segunda-feira, o Vitor Roque vai ser julgado e pode pegar de 5 a 10 jogos. Antes de chamar o Leozinho para o papo, eu já vou dar minha opinião. Eu acho que esse tipo de postagem não deveria acontecer. Então, o Vitor Roque pode ser julgado e pode tomar sua punição, cesta básica, multa financeira, perder um jogo. Eu acho que esse tipo de coisa não tem mais espaço na nossa sociedade de hoje. Eu sou contra esse tipo de postagem. O meu ponto é que o STJD não traz credibilidade pra gente. O STJD demora para julgar as coisas e vai julgar agora, numa reta final de campeonato, num momento em que o Palmeiras está esfacelado, num momento em que tem toda a polêmica do Bruno Henrique que não é julgado. Então o STJD não se ajuda, não traz credibilidade. 5 a 10 jogos é o que o Vitor Roque pode pegar, caso eles não mudem de artigo, e aí pode mudar para cesta básica, essas punições diferentes. Léo, quero saber a sua opinião em relação a esse julgamento aí do Vitor Roque e toda essa polêmica envolvendo o STJD. É uma situação bem delicada, né, a publicação, e ele até apagou logo em seguida, que, na minha visão, pode e deve ser enquadrada na questão da homofobia, e aqui a gente não está para passar pano, a gente está aqui para noticiar, informar e opinar, mas como você bem disse, né, a credibilidade nesse momento do STJD, para não dizer zero, é muito perto de as questões envolvendo o caso Bruno Henrique, o julgamento do Alan meses depois, e depois julga o efeito suspensivo bem mais rápido. Voltando à questão do Bruno Henrique, o primeiro relator, o relator do caso, entende que não pode ser enquadrado e tira as partidas. Um relator pede vista do processo para reavaliar, teve 6 meses para avaliar isso. Então, a credibilidade é mínima. Acredito que ele deva ser punido, ele deve ser punido, perdão, ele vai ser enquadrado no 343G do CBJD, que aí é praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, e aí ele pode ser enquadrado de 5 a 10 partidos. Como você bem falou, ele pode ser enquadrado em outro artigo durante o julgamento, mas eu acredito que ele deve ser punido por conta da publicação. Ele é primário, se eu não estou enganado, ele é primário, então isso pode auxiliar. No caso do Alan, não auxiliou tanto, porque ele acabou pegando uma pena maior do que a mínima, mesmo sendo primário. Então é uma preocupação, mas como eu estava conversando com alguns amigos, muito possivelmente o Palmeiras já vá para o julgamento com o efeito suspensivo pago e já protocolado, bem drasticamente assim falando, né? Mas assim que sair uma possível condenação, o Palmeiras já entre com recurso para que você postergue ainda mais, como aconteceu no caso do Alan, como aconteceu em outros tantos casos. Preocupa, mas retomando aquilo que a gente vem falando, a credibilidade no caso do STJD, e seja em qualquer esfera, não te dá uma confiança que vai ser absolvido ou algo do tipo. Então é bem preocupante toda essa situação, ainda mais numa reta final de Campeonato Brasileiro. Pois é, tem uma mensagem aqui do Leonardo Del Sante. A punição, já que não há reincidência, deveria ser socioeducativa, inclusive exigindo algo como gravação de vídeo
ou algo assim pelo jogador, seria muito mais útil para o jogador e para o esporte. Essa é a mensagem do Leonardo Del Sante. Muito obrigado pela sua mensagem, Leonardo. É, eu conversei um pouquinho antes de começar o programa aqui, viu, Léo? E no Palmeiras há sim uma expectativa de conseguir, eu não sei se o termo certo é rebaixar, mas mudar o enquadramento para uma punição com cestas básicas, com uma punição financeira e não com jogos. Eu acho que não vai escapar impune, né? Não vai ter, não, absolvido, mas a expectativa, pelo menos que eu entendi, é de tentar desqualificar, eu acho que aí sim é o termo certo, desqualificar a denúncia para um outro artigo, para que essa punição possa ser feita em dinheiro, em cestas básicas, ou como deu o nosso amigo aqui a sugestão, uma punição socioeducativa. Essa expectativa. A gente vai lembrar de outros casos. Por exemplo, eu lembro que a torcida do Corinthians já foi punida por gritar, ter cantos homofóbicos. Já aconteceu outros casos em que o STJD entendeu que não deveria punir pelos mesmos cantos homofóbicos em outros estádios, o que inclusive provocou muita revolta em corintianos. Hoje mesmo eu estava conversando no Palmeiras e me lembraram de um caso do Caio Jorge, quando fez gol pelo Cruzeiro e mordeu o pescoço de uma galinha para provocar o Atlético Mineiro, e aí fala-se em misoginia nesse caso, né? Então, de novo, a gente volta a falar da falta de critério e de credibilidade que o STJD traz pra gente, ainda mais numa reta final de Campeonato Brasileiro e tão disputada assim, porque poderia estar do seguinte: o Palmeiras poderia estar com 90 pontos e o segundo colocado com 60. O impacto seria menor. Ou ao contrário, o Palmeiras já poderia não ter chance de nada, só de Libertadores, o impacto é menor. A partir do momento que você tem um campeonato com 6 rodadas para se disputar, para que elas possam ser disputadas, e o critério de desempate é número de vitórias, é um negócio assustador. Então, a gente fica aqui no aguardo para entender o que vai acontecer segunda-feira. E Leozinho, além do Vitor Roque, pelo que eu li lá no Leia em Campo, do nosso amigo Andrei Kampf, vai ser julgado também o senhor Ramon Abate Abel, investigado pela atuação dele no clássico do Palmeiras 3, São Paulo 2, em pleno Morumbi, viu, Leozinho? Outra barbaridade, e aqui a gente já falou várias vezes sobre o tema, né? Ou, na minha visão, houve o erro, não foi marcado o pênalti, mas desde então e no campeonato inteiro a gente está vendo inúmeros erros de arbitragem, erros com mais, que interferem mais no resultado, outros menos, erros graves, erros gravíssimos. Então, não sei para que lado o STJD vai levar, se uma punição por conta da atuação, mas acredito que isso daí não teria que ser o STJD a julgar, mas, repito, como você bem falou, a credibilidade passou um pouquinho longe nesse atual momento do STJD, e só para corroborar com uma informação sua, Lavieri, o Palmeiras foi punido recentemente com R$ 80 mil por cânticos homofóbicos no Palmeiras e Corinthians em Barueri, contra o Romero. Alguns grupos de torcedores tiveram cantos homofóbicos contra ele, o Palmeiras foi multado em R$ 80 mil. Pois é, bem lembrado pelo Léo. E aí aqui tem mais do Rock, o Ian O Terrível colocou aqui na nossa tela aqui, mas o Rock consegue em efeito suspensivo também. O efeito suspensivo ele é permitido quando o atleta ele toma pelo menos 2 jogos de suspensão, né? E aí é uma possibilidade que existe para todo mundo. Aconteceu com o Alan, por exemplo, que tomou 2 jogos de suspensão na cotovelada no jogo contra o Fluminense, cumpriu o primeiro, porque era uma expulsão e era automático, e depois vai cumprir agora o segundo, porque entrou com efeito suspensivo, pôde jogar até o novo julgamento. No caso do Vitor Roque, ele não tomou vermelho pela atitude, então ele não teria esse primeiro jogo. Se ele tomar um jogo, ele vai ter só um jogo para cumprir. Se ele tomar 2, e por aí vai, porque não teve o vermelho, ele não tem um jogo automático para cumprir. Então, para ter efeito suspensivo, o jogador precisa ser suspenso por pelo menos 2 partidas. E aí, antes de mais nada, eu entendo que a falta de credibilidade do STJD permita mensagens como essa, por exemplo, da Juliana Oliveira: o STJD é rubro-negro. Ou, por exemplo, como esta pergunta do Henrique: qual o time do coração do presidente da CBF? Qual que é a grande questão para mim?
O STJD sempre foi ruim. Ajudou o Vasco lá atrás, no caso do famoso caso do Edmundo, quando jogou a final contra o Palmeiras em 98. Teve o caso do Inter, tem caso do Corinthians, o STJD sempre foi ruim. Só que como ele não se ajuda na credibilidade, ele permite mensagens como essa. É isso que acontece. Infelizmente, o STJD não se ajuda. E a gente deveria mudar o sistema. E eu sei que aí vai ter muita questão, porque precisa mudar até a Constituição praticamente para você poder alterar a forma que os atletas são julgados e são analisados por aqui no nosso futebol. Então, a gente vai ter que esperar mais um pouco para saber o que vai acontecer.